Vamos? Então vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogarmos a Jesus, o amigo de todas as horas. Senhor Jesus, mais um momento iremos estudá-lo, buscar compreender os teus ensinamentos, para que de alguma forma possamos colocá-lo em prática, melhorando aos nossos espíritos, melhorando ainda os resquícios de animalidade que persistem em cada um de nós. Ampara-nos, Senhor. Fortalece a cada um de nós, através desses benfeitores amigos que tanto nos amparam. Espíritos vinculados à instituição Nosso Lar, benfeitores amigos vinculados à causa do bem, à causa do Cristo, possam estar conosco, dando-nos o suporte, o amparo e a proteção necessária. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. E nós, agradecidos e contando com esta proteção, vamos iniciar a reunião da noite dando graças a Deus. E que assim seja. Então nós vamos hoje abordar mais uma vez sobre Jesus, e nós vamos abordar porque Jesus é o tema a ser visto, aprofundado, e no dia de hoje, dia 7, ontem, no dia 6, é o término, a conclusão de um ciclo sobre Jesus. Então, os reis magos vieram e deram todo um suporte, trouxeram Jesus e deram todo um suporte, foram até Pilatos, e dia 6 se comemora para a cristandade a data em que os reis magos chegaram. Então nós vamos abordar sobre Jesus, mostrando a expressão criativa, o mundo das parábolas. Elas estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas, o que significa dizer que Jesus falou para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as gentes, ao longo do processo. E as parábolas são os ensinamentos mais profundos que Jesus pôde nos disponibilizar. Por quê? Porque elas fazem com que a gente, ao longo do processo, vá evoluindo e entendendo a elas de forma diferente, diferenciada. A gente vai tendo outro olhar, outro aprofundamento, e a partir desse aprofundamento a gente vai entendendo coisas que no momento não entendíamos. Então nós vemos que Jesus falou para as pessoas de forma geral, contando estas histórias, estas parábolas. E os apóstolos perguntaram por que ele falava em parábolas, em pequenas histórias. Porque ele queria mostrar àquelas pessoas que ali estavam as histórias com os elementos que era possível elas entenderem, elementos da convivência dela diária, e nesse entendimento elas iriam, a partir da evolução própria, adentrando em conhecimentos que naquele instante não estava adequado a elas. Então, uma pequena história, eles entendiam um significado singelo, com a evolução desse espírito ele vai entender de uma outra forma. Então, as parábolas são histórias feitas com analogias, com temas corriqueiros do dia a dia dele. Então, e trazem sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ou seja, nós vamos evoluir e vamos entender esta história de uma outra forma, com outro aprofundamento que nenhum outro ensinamento de Jesus traz. As parábolas produzem esta profundidade, este olhar distinto. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos entender estas histórias com outro olhar. Então, todas elas, ou a grande maioria delas, elas giram em torno do reino de Deus. O reino de Deus é o conjunto de valores que está dentro de cada um de nós, por ser desenvolvido. Então, num reino, de forma geral, há súditos e há superiores. Então nós vamos vendo qual é o superior e qual é o súdito. O superior é o eu divino, que está por desabrochar, que está por vir à tona, porque nós somos uma centelha divina
que vamos ao longo da evolução adquirindo elementos para que este eu divino se torne um reino, se torne algo com elementos todos conquistados. E o ego humano, que são as buscas exteriores do ser humano. Então, em todo homem, esse reino de Deus está dormente. Nós vamos desenvolvê-lo ao longo do processo evolutivo e colocá-lo a serviço da nossa e da vida alheia. E vamos ver que quem falou desse reino, Jesus, ele tinha o reino plenamente construído dentro dele. Por isso ele diz, eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai estamos em unidade. Eu e o Pai estamos em sintonia plena. Então, ele dizia do Pai, porque nós não temos condições de compreender. Então, esse reino está plenamente conectado, ele com o Pai, para que ele nos mostre o que significa esse reino. Então, nós temos que fazer a seguinte distinção. Será que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa com outras palavras, mas nós podemos fazer a seguinte distinção. Jesus, quando veio até nós, ele quis nos mostrar que o reino desenvolvido dentro de nós nos leva a um reino dos céus, nos leva a um local na espiritualidade tal qual o desenvolvimento do nosso reino interior. Então, ele quis nos dar essa semelhança, essa similitude, mas também essa diferenciação, que o reino de Deus está em nós e desenvolvendo esse reino, nós vamos buscar o reino dos céus exterior. Aqui nós temos um espírito puro. No caso, Jesus, ele é um sol. Nós não temos elementos para avaliar Deus, muito menos. Quando os espíritos nos dizem que o Deus é a causa primeira ou primária de todas as coisas, e nos falam que Jesus é a síntese do homem perfeito, o homem que veio à Terra com elementos de perfeição relativa, nós temos que entender que ele tem desenvolvido esse reino. É desta forma, nós estamos vendo a Terra e estamos vendo Jesus. Ele é maior do que a Terra. Ele é muito mais amplo em termos evolutivos, em termos de conquistas, em termos de elementos. Então, a gente tem referências de um espírito puro, nós não temos. Mas nós sabemos que ele tem o reino de Deus plenamente desenvolvido dentro dele. É um reino de Deus que está por ser conquistado em nós. Então nós vamos fazer algumas analogias e entender. Quando ele fala essa parábola do tesouro escondido e da pérola, o que ele quis nos dizer? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem acha, torna a escondê-lo, vai, vende tudo o que possui e compra aquele terreno. Assim como a pérola. Porque ele vai entender que aquilo é mais importante do que todas as outras coisas. Buscar o reino de Deus é conquistar aquilo que nós almejamos de formas diferentes. O que nós almejamos? A felicidade, a paz. E quando nós conquistarmos as coisas espirituais, tudo mais perde o valor. A gente vende tudo para conquistá-lo, a gente troca tudo porque a gente entendeu que aquilo nos traz uma plenitude, uma saciedade, uma iluminação que vai fazer com que a nossa vida tenha uma proposição distinta dos apelos materiais, dos apelos exteriores, das buscas transitórias que nos trazem o quê? Nos trazem cansaço, nos trazem desilusões, nos trazem frustrações, nos trazem ressentimentos. E as coisas do Espírito fazem com que a gente tenha a paz interior. Então, ele nos dá a noção da importância do reino dos céus, do reino de Deus ser buscado, ser conquistado. Todos buscamos? Todos buscamos. A forma pela qual nós buscamos é distinta, é diferente. E a gente está tentando o quê? Almejar, porque se nós somos da luz, nós queremos voltar à luz agora com elementos conquistados. A forma é distinta, sim, as pessoas têm opções, mas elas chegarão à luz. Ele nos fala dessa passagem do bom pastor. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre a porta porque as ovelhas ouvem e conhecem a voz do pastor. E ele as conduz. E eles não seguirão um estranho. Ele é o bom pastor, ele é aquele que vai nos levar ao reino dos céus. Ele vai nos levar a adquirir valores. Então nós vamos antecipar algumas coisas dizendo o seguinte: ele está conosco, ele não é o Criador nosso.
Criador nosso, do nosso espírito, da centelha divina, do princípio espiritual de onde nós surgimos, é Deus. Mas Ele está conosco desde o princípio. De que forma? Nós vamos entender isso. Porque nós temos que compreender, se nós somos da Terra, originários da Terra, espíritos terráqueos, nós somos originários da Terra, se assim for, nós desenvolvemos sob o olhar de Jesus desde o início. Se nós somos capelinos, nós estávamos sob o olhar de Jesus desde o início. Ele comanda um planeta em capela. Se nós somos de Sírios, Ele está conosco desde o início nosso em Sírio. Então, esse emaranhamento quântico significa o seguinte: nós temos dois elétrons agora que se conectam. E se nós distanciarmos este elétron, algo que você faça com um elétron, o outro vai saber, vai se aperceber e vai responder. Isso significa, Einstein dizia que era uma coisa de enlouquecer, porque ele dizia que não existe velocidade maior no mundo do que a velocidade da luz. E o emaranhamento quântico significa que ela responde muito além da velocidade da luz. Em que momento, em que situação? Então ele entra em emaranhados do tempo que nós não conhecemos. O elétron ele está vivendo como pósitron, nós não sabemos de que forma, respondendo a um ao outro de forma instantânea, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Por que eu trouxe isso? Porque Jesus está conectado conosco desde o nosso nascimento. Não é ao acaso que ele nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós vamos ao Pai através de Jesus. Então, é isso que é importante. Deus é o Criador eterno e cria as mônadas celestes ou princípios espirituais ou centelhas divinas, coisas que não terão fim, coisas que não vão acabar. Jesus é o co-criador em plano maior, é o criador da Terra, é o criador de um planeta em Sírios, em Capela. Então, ele é o co-criador, ele colabora, ele participa. E existem co-criadores em plano menor, que são os criadores de corpos, criadores das habitações, criadores de situações, de contextos. Então, esta é a participação de todos nós no processo criativo. Então, Jesus está conosco desde o início. Então, nos fala Emmanuel que ocorreu a primeira reunião de espíritos puros e eleitos pelo Senhor quando a orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, ocorreu a primeira reunião de espíritos puros, aqueles que adquiriram a perfeição, e eleitos, aqueles que adquiriram a perfeição através de não errarem, de fazerem a opção pelo não erro. Ah, mas eles não tiveram o processo de serem ignorantes, simples, sim. Isso não significa que eles optaram pelo mal. Em nenhum instante nos fala Emmanuel no livro Consolador que eles fizeram opção pelo mal. A ignorância, a falta de conhecimentos, a falta de elementos não significa maldade. Então eles não tiveram essa busca. Então espíritos puros e eleitos são esses espíritos que estão situados na condição de perfeição relativa, que adquiriram rápida e prontamente essa evolução. Quanto tempo demorou para eles adquirirem? Não sabemos. Mas é importante que a gente entenda, Jesus está conosco desde o início. Semelhante mundo serve à finalidade a que se destina, por longas eras, consagrado à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofra o colapso atômico, pela qual se transmuta em astro cadaverizado. Estas esferas mortas volvem às novas diretrizes dos agentes divinos. O que eu quis mostrar aqui? Que tudo que não é criado por Deus vai sofrer o quê? Vai chegar a ser um astro cadaverizado, vai chegar a se decompor, vai chegar a morrer, vai chegar a sofrer uma modificação. Então o nosso mundo, na parte física e na parte espiritual, sofrerão mudanças. Essas mudanças vão fazer com que novas diretrizes dos agentes divinos utilizem-se destas esferas mortas, desses átomos, moléculas, formando outros locais, outros corpos, outras habitações
e assim por diante. Então, isso é importante que a gente entenda. O que é criado por Deus é eterno, é infindável, é infinito. Tudo que é criado por outro ser vai acabar. Vai acabar. Mas muito bem. Então nós vemos aqui a parábola do filho pródigo. Um filho que estava querendo buscar a sua independência, querendo buscar as suas vivências próprias, pediu ao pai a sua parte na riqueza. E o pai dividiu entre o filho mais velho e o filho mais novo que queria viver. O filho mais novo, então, saiu pelo mundo buscando os seus anseios, buscando os seus objetivos materiais, e a partir daí foi aonde? Foi em festividades, viveu à larga, viveu assim buscando os prazeres, buscando as coisas materiais, até que ele se cansou e perdeu tudo aquilo que ele havia sido dado pelo pai. Então, ele perdeu tudo que o pai havia dado. Então, ele começou a trabalhar aí, a partir dando alimento aos porcos e comendo o alimento dos porcos. E ele se colocou numa forma imaginando, como é que eu posso imaginar que meu pai é um homem, um grande proprietário, um homem rico, um homem probo, e eu vou agora viver segundo esse padrão. Ele começou a pensar na vida dele, será que eu não posso voltar ao meu pai trabalhando como empregado do meu pai? Será que o meu pai não aceitaria que eu voltasse, que eu retornasse à convivência dele, desde que eu dissesse, pai, eu errei contra Deus e contra o Senhor, me aceite agora como empregado. E ele começa a imaginar, o pai ele tinha ovelhas, o pai dele tinha propriedades, e ele se propõe e vai agora se despedir e vir ao encontro do pai. E o pai o recebe. E o pai faz o quê? O pai, além de o receber, faz com que traga a ele o anel, traga o melhor vestido, traga a melhor túnica, mate o cevado, faça uma festa. E aí o filho mais velho, que ficou com o pai vendo aquilo que estava ocorrendo, começa a perguntar, o que está acontecendo, pai? O que está acontecendo então? Quem nos levará ao reino dos céus? Jesus. Através de infindáveis oportunidades. Através dos erros em que nós vamos fazer a opção por eles e vamos nos cansar dele. E vamos adquirir agora esta rejeição, essa repugnância pelas coisas materiais que levaram-nos a não buscar as coisas do Espírito. E o filho que ficou com o pai disse, pai, o senhor nunca matou nenhum cevado por mim, o senhor está matando o cevado, o novilho cevado, o senhor está matando as coisas melhores, o seu filho devorou todos os bens, ele tem direito sobre isso, pai, está certo? Eu que fiquei ao teu lado, e o pai vai dizer, filho, tudo que é meu é teu, mas o seu irmão estava morto e voltou a viver. Isso é razão para nós nos regozijarmos, nos satisfazermos. Então, essa proposição, eu fico, não erro, mas eu não acerto. Eu estou buscando a Deus? Eu não estou buscando a Deus. Então, o que é buscar a Deus? É buscar as alternativas, sempre almejando adquirir potencialidades, adquirir valores, conhecimentos, adquirir o bem, mas ainda que a gente erre. O que nós não podemos é viver na inanição. Viver com medo, viver recluso, viver à sombra de uma pretensa pureza, que na verdade não era pureza. Recriminou o irmão que voltou, que o pai teria que estar satisfeito. O seu irmão que estava errando voltou agora a agir no bem, se arrependeu dos erros. Então, quem nos levará a Deus é Jesus, ou as dores. Mas que Jesus, através dos erros e do arrependimento, nos conclama a essa melhoria. Então nós vemos aqui numa outra passagem, nós vamos trazer várias passagens para que as pessoas entendam. Jesus nos conclamou através das parábolas a irmos ao encontro desse reino. Então a parábola do semeador, o homem saiu a semear, e aí o que vai acontecer? Ele jogou sementes no caminho, vieram os pássaros e comeram as sementes. E aí Jesus continua dizendo, outro começou a semear, mas começou a semear e o chão era de pedra. Cresceu rapidamente, mas não teve profundidade. Aquilo não tinha condições de ter abundância, por conta de não ter um terreno propício. Agora, esse semeador semeia entre espinhos.
os espinhos vão envolver estas sementes e vão asfixiá-la. E aí ele vai semear em um bom terreno, e esse bom terreno vai fazer com que ele dê 60, dê 30, dê 100 por um que você semeou. O que significa isso? Significa que nós temos que preparar o terreno para o reino dos céus. Primeiro em nós, depois junto àqueles que convivem conosco. Então, a preparação. Então, todo o terreno é infértil, todo o terreno tem pedras, todo o terreno tem agora ervas daninhas. Basicamente, todos os terrenos estão envoltos por uma série de dificuldades em que nós vivemos no mundo material. Então, imaginemos o nosso filho. Ele tem que estar a todo momento se confrontando entre as coisas da matéria e as coisas espirituais. Como é que ele vai fazer a opção pelas coisas espirituais se as coisas da matéria chamam a ele de forma intensa? Ele terá que ter elementos dentro dele para saber que aquilo pode ser vivido, mas ele não pode se envolver de tal forma que ele fique agora inebriado, que ele fique chafurdado, que ele fique envolto de tal forma que as coisas espirituais fiquem asfixiadas. Então a gente precisa entender, senão só uma nova oportunidade para semear, só uma nova reencarnação para que a gente tenha um terreno propício. Porque quantos de nós não era um terreno próspero, não era um terreno fértil, que a vida fez com que a gente se perdesse. E aí a gente chega no plano espiritual, vai se arrepender, vai se refazer, vai fazer agora uma nova programação para vir em novas condições, às vezes não tão iguais e não tão adequadas. Então, essa proposição é que a gente deve preparar em nós e junto àqueles que convivem conosco o terreno. Pode falar. Júnior, uma pergunta. Quando a gente fala sobre o terreno, a gente está falando sobre, podemos entender como a nossa consciência, as nossas ações, como é que a gente pode entender esse terreno? O terreno é o terreno interno mesmo, são os valores que vão sendo adquiridos pela consciência, porque o que é a consciência? A consciência é um tribunal interno que cada um de nós tem dentro de si. Esse tribunal interno, ele tem patamares. Então imaginemos que o nosso filho tem uma consciência ainda de sono, não está desperto. E quando você vê isso, que é uma criatura às vezes que não é lúcida, é uma criatura que não busca a coisa honesta, a coisa correta, a coisa... Se você vê desde criança ele dando mostras de ser uma criança envaidecida, de uma criança birrenta, uma criança com uma série de proposições que denotam que a consciência dele está por despertar. Um outro, a consciência está desperta, mas ele busca justificativas. Eu fiz porque ele me fez isso, eu fiz porque todo mundo está fazendo. Então, com a idade a gente vai mostrando, delineando melhor. E depois nós vemos a consciência num plano de lucidez. Ela já não tem justificativas, ela entendeu que ela errou, ela precisa retificar o erro. Então, esse terreno é para nós nos avaliarmos e entender. Nós temos uma consciência lúcida em todos os aspectos? Não. Porque a gente tem fragilidades, a gente tem imperfeições, a gente traz um passado de erros que eu posso ter desperto numa área e numa outra não ser tão bem desenvolvido. Então, a consciência precisa ser desenvolvida por nós e junto àqueles que convivem conosco. Então, este é o terreno a ser desenvolvido. Valores morais a todo momento, mostrando que eles são os prioritários. Não barganhando a eles. Porque se a gente barganha com os nossos filhos, com aqueles que convivem conosco, mas é teu amigo, para você pode, não tem isso, está errado. A gente não precisa humilhar, não precisa ser severo, mas precisa mostrar que aquilo não tem justificativa. Erro é erro, e quando a gente erra, tem que pedir desculpa e voltar atrás. Então, esse terreno precisa ser semeado em nós e junto àqueles que convivem conosco. Outra parábola, a casa sobre a rocha. Então, por que fazermos uma casa sobre a rocha? É porque nós temos que entender que virão dificuldades conosco e com os nossos filhos. Não tem quem vá viver no mundo material que não vai passar por momentos difíceis. Momentos no âmbito emocional, no âmbito material, no âmbito espiritual, no âmbito mental. A gente vai passar por momentos difíceis.
E como é que nós vamos enfrentar isto? É se nós sedimentarmos o terreno, construirmos sobre uma base sólida, uma rocha. Então, as pessoas poderão dizer, mas eu não tenho tanta força, eu caio, mas eu me reergo. Isto. A gente cai e se reergue, porque a gente tem valores na consciência, que não pode aceitar a gente permanecer no erro. Porque a gente achar que está correto, a gente vai criar para nós muitos séculos de problemas espirituais. Porque a gente já tem alguns valores, e a gente já não consegue conviver dessa forma. Então, é assim que começamos a construir o reino de Deus. É nós orarmos, é nós nos avaliarmos, é nós sedimentarmos e conversarmos e buscarmos coisas espirituais, coisas afetivas, coisas que têm profundidade, e não ficarmos buscando apenas as coisas aparentes, as coisas da superfície, porque elas não têm, na hora da dificuldade, como é que a pessoa naufraga? A pessoa tomba, a pessoa cai, a pessoa erra. Então, é ter esses elementos. A outra parábola, para que a gente avalie, do joio e do trigo. Então, ele nos mostra que o rapaz saiu a semear trigos, e aí o que aconteceu? À noite veio um que semeou joio. E o joio e o trigo são muito parecidos na hora em que eles estão pequenos e na hora que eles estão se desenvolvendo. Então levaram ao Cristo essa proposição, que aquelas pessoas que ali estavam, os lavradores, estavam perdidos. O que eles fariam? E o Cristo vai dizer que eles deveriam esperar crescer, para que, quando eles crescessem, eles demonstrassem as diferenças entre eles. Então, vamos entender da seguinte forma, que a gente vai ser tentado. Aqueles que estão buscando as coisas do Espírito vão ser avaliados, aferidos. Não tem como ser diferente, é para nosso benefício. É para nós nos situarmos. Então, se a gente vai ser tentado, por quê? Porque a gente vai ser colocado em momentos de dificuldade e ver se a gente realmente é bom. O bom que não passa por dificuldade, ele não é bom. O bom que se omite não é bom. O bom que não faz nada para melhorar o contexto e a realidade em que ele vive não é bom. Ele é alguém que está passando aparentemente incauto, sem grandes problemas, ele não foi testado. A vida vai nos testar porque a gente precisa ter participação na sociedade. Sociedade familiar, sociedade, comunidade em que nós estamos e com a gente mesmo, com o nosso interior. Então, seremos tentados e seremos testados para que a gente dê mostras, e quando a gente demonstrar o que nós somos, a gente vai ver se nós somos do bem ou não somos. É o que o Cristo nos disse. Se você vai falar que ele fazia o mal em nome de Satanás, disseram que Jesus fazia o mal em nome de Satanás. Ele falou, mas como? Um reino pode estar dividido contra si mesmo. Eu vou expulsar os demônios em nome de Satanás? Não tem lógica. O que significa dizer que a gente dá mostras pelo que a gente faz, pelo que as árvores, o que elas produzem. É pelo que elas produzem que a gente vê se ela é boa ou não é boa. Então é nesse contexto que a gente vai entender. Então eu mostro pequenas parábolas para a gente entender que o Cristo mostrou de outra forma, de uma outra maneira, como adquirir os valores do Espírito. Pode falar. Outra pergunta é se, quando a gente fala um pouco do joio e do trigo, né, e você falou que o nosso tribunal interno é a consciência, o drama, a gente pode entender que o drama de consciência, ele pode ser entendido como talvez a grande mudança, né, que pode acontecer. O exemplo de Judas é isso, né, que ele volta. Então, a gente pode entender como o drama de consciência como um dos grandes dramas que nos fazem evoluir. Sim. O Espírito pode isso. Então, o Espírito muitas vezes ele desencarna sem drama de consciência. No plano espiritual, aquele que erra e erra conscientemente, necessariamente ele vai ter drama de consciência. E quando ele tem drama de consciência, ele vai ser alcançado por espíritos inferiores que vão julgá-lo, que vão dar a sentença negativa a ele, e é permitido para que ele desperte. Então, quando nós vemos no livro Libertação, Gregório comanda aquela cidade estranha, e os juízes e os seletores, o que eles fazem? Eles fazem com que, pela cor, pelo que demonstra que a pessoa fez, eles julgam a pessoa. Então ela é um lobo.
pelas atitudes dela, e eles fizeram com que ela, com o drama de consciência dela, eles interferissem na mente dela, transformando-a em um lobo, fenômeno chamado de zoantropia, porque ela deu condições para que eles agissem na mente dela. É o drama da consciência. Então a importância. É importante eu ter drama de consciência. Rapidamente eu errei, me arrependo e mudo. Eu não posso permanecer num drama de consciência que não leva à melhoria, à mudança rápida. Então a gente tem que ter noção, o Cristo nos espera, o Cristo nos chama. Eu errei, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, mas vamos rapidamente buscar a retificação, para não esperar o julgamento externo, para nós despertarmos. Então, é importante que a gente entenda, o drama de consciência nos auxilia. Mas existem espíritos no plano inferior que vivem sem drama de consciência por milênios. São espíritos inteligentíssimos, que julgam os outros, que comandam hostes inferiores e não dão mostras de se arrependerem, mas chegará o momento deles. A hora deles chegará. Não é com simples avaliações, é com a potência angélica, com espíritos superiores que vão agir junto a eles. Nós não temos condições, nós, seres humanos comuns, de agirmos junto a eles. Então, numa reunião mediúnica, viriam espíritos dessa ordem? Não viriam. Nós não temos corpo, nós não temos estrutura mental, nós não temos estrutura vibratória para suportar essa potência mental deles, essa potência vibratória. Então, esse espírito precisa, aos poucos, ir se despindo e acordando. Então, é a dor, é a dificuldade e são chamamentos desses espíritos maiores. Então, a drama de consciência nos ajuda mesmo. A outra parábola do rico insensato. O rico insensato era um rico que havia tido grandes proveitos na sua plantação e o que ele quis? Montar grandes celeiros. Afinal de contas, ele estava indo bem, se preocupando cada vez mais em adquirir isso e aquilo, e o Cristo está dizendo essa parábola falando, agora vamos regalar, eu vou me aproveitar, eu tenho que me aproveitar, que eu tenho bens, eu tenho dinheiro, eu tenho possibilidades, então eu vou me regalar. E aí o que vai acontecer? Ele morre. E o Cristo diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que ele fez para adquirir o reino espiritual? Nada. Então, ele perdeu a oportunidade de construir o reino do Espírito. Então, o que o Cristo está dizendo é que o homem que tinha um talento, que tinha uma condição mental, que tinha uma condição de adquirir bens, ele era um homem que já apto a adquirir outros valores. Então, essa é uma outra pergunta e uma outra avaliação a ser feita. No mundo material, não existem espíritos que não tenham inteligência desenvolvida. Os espíritos que estão no mundo material têm inteligência, tiveram cargos, tiveram posições, tiveram todas as possibilidades. Agora, se não usam para construir o reino de Deus, geram a eles mesmos dramas homéricos, que às vezes só reencarnações dificílimas para que eles possam superar as adversidades. Então, essa parábola nos mostra da importância de aproveitarmos as oportunidades. A riqueza, no caso desse homem, tinha possibilidade dele usufruir, claro, mas ele tinha possibilidade de ajudar outros. A riqueza tem um papel social, um papel espiritual. A riqueza precisa possibilitar para o outro dignidade, emprego, vida, oportunidade de crescimento. E para você, isso vai gerar paz, junto com estar beneficiando a outros. Uma outra passagem, o reino de Deus, ou dos céus, é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Então, o grão de mostarda é a menor semente que existe. E ela tem uma árvore gigantesca. Então, o que ele está nos dizendo? Qual é o reino dos céus? A fé. É algo tão pequeno, tão singelo, é tão aparentemente inofensivo, e a pessoa não sabe o que ela gera no espírito. A fé é esta fidelidade de nós vivermos segundo os preceitos do espírito. Então, essa fidelidade, fé, não é sinônimo de confiança, é sinônimo de certeza. Traduzido erroneamente como sinônimo de confiança. Não, é sinônimo de fidelidade àquilo que você acredita, àquilo que você tem dentro de você. Então, ela constrói dentro de você uma resistência para que você possa superar os embates,
superar as adversidades, a superar os problemas com serenidade, sabendo que faz parte da vida de cada um de nós esse processo. Então, essa construção faz parte a fé, faz parte a inteligência, faz parte os valores afetivos. Então, é isso que ele vai nos mostrando. Quais são esses valores? Através de pequenas histórias, que as pessoas acharam que foram histórias sem um significado. Esse amigo importuno, que seria um amigo inoportuno. À noite, chegam pessoas na casa dele e ele está precisando de 3 pães. Então ele vai até a casa do vizinho, bate na porta da casa do vizinho e o vizinho está dormindo. E o vizinho vai fazer de conta que não o conhece, mas ele é amigo dele. Então ele bate de forma insistente, até que o homem volta, sai de casa e dá a ele os 3 pães para que ele possa ajudar aquelas pessoas que chegaram à sua casa. Então, o que significa isso? Significa, se eu bato, eu vou achar. Se eu bato, eu vou ter, a porta vai se abrir. Então, essa é a insistência que a gente tem que entender. Nós somos procuradores da verdade. Nós somos procuradores do reino dos céus. Não é o pequeno embate, a pequena dificuldade, a primeira derrota, a primeira queda que vai nos desanimar. Então, é o que o Cristo diz. Como é que um pai vai dar a um filho que pede pão, vai dar escorpião? Como é que um pai humano não faz isso? Imagine nosso pai. Se aquele filho busca, se aquele filho é insistente, então ter insistência para adquirir os valores do Espírito. A gente não adquire de uma hora para outra. Imaginemos os valores materiais. Um talento. As pessoas poderão dizer, mas ele é um privilégio. Não. Aquilo é a súmula de encarnações e encarnações devotadas àquele ofício, àquela tarefa. Então, se a gente pega um Leonardo da Vinci, é um homem que se devotou de forma insistente àquilo que de forma fácil hoje se apresenta. Mas o espírito dele já adquiriu de forma insistente, laboriosa, intensa aqueles valores. Então, é isso que nós temos que entender. Não virá de forma fácil. Os valores do Espírito não chegarão a nós de uma forma abrupta. Ah, mas é porque privilégio. História de privilégio não existe. Essa história é algo que a gente tem que entender. A todos serão dadas todas as oportunidades. Então, todo que busca, acha. Todo que pede, vão se abrir. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha. Isso é a condição básica. Precisamos ser buscadores da verdade. Precisamos buscar os valores do Espírito. Nós não podemos imaginar que eles são fáceis, eles são os mais difíceis. Fácil é adquirir inteligência, porque o mundo aplaude, o mundo reconhece, o mundo coloca tapete vermelho, o mundo retribui. Os valores do Espírito não são retribuídos pelo mundo material. São os valores que são retribuídos pela paz interior e no reino de Deus. Então, é essa noção que a gente tem que ter insistência nesta busca. Uma outra passagem que a gente tem que entender, buscar, é se situar. Então, Cristo quis situar-nos nesse contexto. Um rapaz devia 10 mil talentos. 10 mil talentos era sinônimo de moeda, mas que a gente pode ter como fazer uma analogia com outras coisas. E ele foi pedir perdão das suas dívidas. E aquele homem a quem ele devia 10 mil talentos, diante das dores, dos problemas que ele apresentou, perdoou. E ele tinha alguém que devia 100 denários, coisa pequena. E ele foi severo, levando esta pessoa à prisão. Não apenas tentando matá-lo, mas levando à prisão, denunciando a ele. Aquele homem que havia perdoado ele chamou. O que você fez? Quais foram as coisas que eu te dei? Olha quanto que eu te perdoei e você não foi capaz de perdoar uma dívida insignificante. Então, perdoar é algo fundamental. É talvez a coisa mais difícil para nós construirmos o reino de Deus. Por que mais difícil? Porque a gente não se coloca no lugar do outro. A gente não se situa, a gente olha o erro e a gente é severo, porque a gente acha que a gente não faz. Ou porque a gente se coloca além daquela pessoa. É arrogância. A gente, às vezes, erra muito pior do que aquela maneira que ela agiu. Então,
Perdoar talvez seja a coisa mais difícil a existir nessa construção. Perdão é algo que a gente precisa fazer a avaliação. Então, por que eu perdoo alguém? Porque eu tenho que dar a ele o direito dele estar num momento infeliz, dele ser alguém que não tem elementos para agir de outra forma, dele ter uma doença. Então eu começo a justificar o erro dele. Eu concordo com o que ele fez? Não vou concordar, mas a pessoa tem que ser perdoada. Porque nós temos que nos desvincular dela. O perdão faz com que a gente, além de crescer, se desvincule. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos criar um elo de ressentimento, de mágoa, de doença e de atrelamento a ela por séculos. Por séculos. Então, a mágoa, que é consequência natural, o ressentimento, da não perdão, geram em nós doenças, não apenas somáticas, mas entrelaçamentos espirituais. Então, perdão é sanidade espiritual, necessário ao nosso desenvolvimento. Júnior, o perdão ele é uma ação, um sentimento só dos humanos, porque quando a gente, por exemplo, quando Jesus está crucificado, a última coisa que ele fala é... Perdoa. Exatamente. Sim. E ele chegou a ter isso, sentir isso. Isso é uma coisa que é só humano ou Sim. Os outros espíritos puros eles já passaram por isso? O espírito puro, ele não se sente ofendido e, portanto, ele não precisa perdoar, ele compreende. Então, quando eu me sinto ofendido, eu tenho que saber que eu me sinto ofendido. O problema é reconhecer problemas que estão comigo. Eu não descaracterizar essas emoções que geram em mim aquela atitude ruim da pessoa. Eu tenho que entender, trabalhar ela, e não é descaracterizar, eu não senti nada. Eu senti, fiquei magoado, fiquei ressentido, fiquei agora aturdido, fiquei angustiado, fiquei apreensivo. Entender o que aquilo gerou, para entender o padrão que nós estamos. Primeiro, entender que a gente precisa trabalhar estas emoções e olhar o outro de uma forma mais respeitosa, entendendo os problemas que ele vive. Jesus estava além de tudo isso. Portanto, o perdão ele não era necessário, ele compreendia as nossas imperfeições. E no país do mundo de regeneração que a gente vai passar nessa transição? É isso aí. O espírito não tem necessidade de um perdão. Ele se sente envolvido, compreendido, amparado. Então, imaginemos assim, o espírito superior, ele se sente magoado com as nossas atitudes de forma nenhuma. Com a nossa incompreensão de forma nenhuma. Ele sabe o que esperar de nós. A gente se sente, às vezes, magoado porque a gente espera coisas que o outro não pode dar. A gente quer coisas que ele não pode, ele não tem elementos para dar. Então, conhecer o outro em profundidade, algo que nós não temos, esse conhecimento, faz com que a gente se sinta magoado, esperando reações que não dá para ter. O espírito não tem elementos para reagir de forma diferente. Ele não tem bagagem espiritual. Não é bagagem de conhecimento, é espiritual. É no âmbito afetivo, no âmbito interior. Agora essa passagem do administrador infiel. Então disseram ao rei que o administrador dele, colocaram a ele que ele estava usando de forma indevida as suas riquezas e a sua propriedade. Chamou a ele e disse que não estava adequado e ia despedi-lo. Esse administrador infiel o que fez? Fez o seguinte, ele começou a ver que existiam pessoas que deviam para o rei. Então ele chamou a pessoa, se você deve 100, você marca que você pagou 50, mas você está pagando 100, para ele ficar com 50. Então, ele começou a fazer, olha, e para outro ele perguntou, e quanto você está devendo? 1000 medidas de trigo. Respondeu ele, escreva 800. Escreve 800 e você vai me pagar 200. Então ele estava burlando as coisas que não eram dele. Então, a pergunta, será que nós não fazemos isso com as coisas do Espírito? Então, o que foi dito é que o Cristo está dizendo, quem no mundo material age de forma criativa para adquirir, ele estava fazendo um amigo. Por quê? Porque o cara, ao invés de pagar 1000, pagou 800, mas ele estava aparentemente gerando uma amizade. Então, o Cristo vai dizer que se para as coisas materiais a pessoa consegue fazer isso, imagine para as coisas espirituais quando ele usar de forma devida. Então, construir o reino de céus precisa honestidade, precisa gratidão e lealdade. Então, eu preciso de honestidade em que sentido? Eu tenho que ser honesto com o que eu estou fazendo. Eu tenho que me sentir em paz.
Nós vemos, por exemplo, o Frederico Figner no livro Voltei, enquanto ele não foi honesto e mostrou para os outros o que ele era na sua intimidade, ele não ficou em paz. Ele precisou extrapolar, extravasar, demonstrar aquilo que estava no seu interior, que não era o melhor. Ele era um homem arrogante, era um homem prepotente, um homem que achava que ele não tinha erros, achava que ele era muito bom. Enquanto ele não mostrou os seus erros de forma geral, ele não pôde se sentir em paz. Então, esta honestidade é fundamental para com a gente mesmo, para a gente não se enganar, para com os outros e ter gratidão. O homem estava dando emprego a ele, o homem era leal a ele, o homem estava ajudando a ele, então ele teria que retribuir. Isso é fundamental para a gente construir uma melhoria interior. A melhoria interior passa por mudanças de proposições. Então, a gente não tem que ser grato ao local em que a gente nasceu, a família em que a gente vive, o trabalho que a gente tem, o corpo que a gente usufrui, que a gente tem que entender que é uma dádiva divina, é uma oportunidade sem fim de a gente adquirir valores. Então, que a gente precisa entender quanto tempo de aula. Então a gente precisa, que a gente precisa entender quanto tempo a gente vai conquistar esses valores. Algo que é difícil hoje, amanhã será espontâneo. Algo que é difícil hoje, amanhã será natural. Então, essas coisas a gente não pode esquecer. Que quando a gente vê um Chico Xavier agindo de forma natural, quanto tempo ele não demorou para agir de forma natural? A naturalidade precede a disciplina. É precedida pela disciplina, ou seja, hoje o que é natural, hoje o que é um talento, hoje o que é uma conquista, ontem foi feito com muito trabalho, com muita disciplina, com muito empenho, com muita renúncia, com muito sacrifício, para que a gente possa adquirir esse processo. Uma outra proposição aqui é a parábola dos dois devedores. Então nós estamos mostrando que o Cristo mostrou de outras formas, de outra maneira, como vamos chegar ao reino de Deus, a como nós vamos adquirir esses valores. Então a parábola dos dois devedores. Um fariseu, aqui o Cristo está diante de Maria Madalena, aqui nós estamos vendo que ela está passando ungüentos, passando perfume nos seus pés, e ela é recriminada por aquelas pessoas. Por quê? Porque ela está trazendo aqui perfume, enxugando com os cabelos e cobrindo de beijos os seus pés. Por tudo que ela havia adquirido. E o Cristo vai contar essas duas parábolas. Essa parábola dos dois devedores. Quem é mais grato? Aquele que erra, que tem 500 problemas e é perdoado, ou aquele que tem 50 débitos e é perdoado? Aquele que tem 500. Então, ela era grata pela quantidade de erros que ela havia sido levada a se envolver pelo seu livre-arbítrio, mas ela havia sido conquistada pelo amor de Jesus. Portanto, ela estava ali em gratidão. Então, o que o Cristo está nos dizendo é que a gratidão é fundamental para construirmos o reino de Deus. Não existe quem vá construir esse reino que não seja grato à vida, às pessoas, ao pai, à mãe, aos familiares. Mas eles não me deram aquilo, eles deram o que eles podiam. A gente tem que se posicionar na condição de espíritos respondem aos apelos que eles têm dentro deles. Se eles ainda são espíritos que são enfermos, devotados às coisas materiais, mas nos trouxeram ao mundo, já é algo a ser valorizado e agradecido. Se eles nos deram valores que eles podiam, da educação, deram as normas que eles conheciam, já é algo além. Então, a gratidão pela vida, pelo corpo, pelas oportunidades, é fundamental. Não existe quem vá chegar ao reino de Deus sem gratidão, sem reconhecimento pelo esforço do outro. Não existe quem possa se colocar nessa ou naquela situação. Uma outra passagem, ou duas outras passagens, pode um cego guiar um outro cego? Não. Cairão ambos num buraco. Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo deve ser como o mestre. E aquele que não vê o cisco que vê o cisco que está no olho do outro e não vê a trave que está no seu olho, o que significa? Significa que ele não tem nem humildade nem lucidez.
essa humildade, essa lucidez é o seguinte: eu posso agora ser um líder daquelas pessoas? Não, eu sou um cego. Um cego não guia outro cego. Eu não tenho elementos internos, então não existe agora condições, então ter lucidez do padrão em que nós nos encontramos. Isso não é falsa modéstia, é noção exata do que eu posso e do que eu não posso. Então, ter essa lucidez e ter a noção de que eu tenho fragilidades que eu preciso olhar primeiro em mim. Apontar é a coisa mais simples. Nós vivemos num mundo material que quer arrumar culpados. Não existe culpados, existem nós junto com os nossos erros. Ah, mas então ninguém produz junto a mim um problema? Não. O fato só vai ocorrer se eu tiver que passar por aquilo. Ah, mas de que forma chega? Não importa. Eu tinha que passar por aquilo. Se através de um erro alheio, se através de uma doença, se através de um acidente, eu tinha que passar. Não vem, mas um médico não pode errar, a pessoa não pode errar me prejudicando, não. Só vai me alcançar se dentro de mim existir o problema. Então ele não é a causa do meu problema. Se eu ficar achando que a causa é ele, eu não vou em busca da solução, que está dentro de mim. Então, passar por esse entendimento, essa lucidez, que o nosso problema é muito maior do que o problema do outro. E às vezes a gente olha com severidade o outro, e a gente olha e nos dá uma série de justificativas e acha que está tudo bem. Não achar culpados. Não existem culpados. O governo não é culpado, não é culpado as pessoas que estão ao nosso lado, aqueles que causam isso e aquilo. Nós somos culpados pelos nossos problemas. Está em nós a solução dos nossos problemas. Então eu preciso ter mais vigilância, eu preciso ter mais cautela, eu preciso ter mais prudência, eu não preciso me colocar em situações que eu não preciso passar. Então esse entendimento aqui é fundamental. A gente não olha os próprios erros. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. Voltar-se para dentro de si mesmo, porque senão sempre o governo é culpado. Sempre o outro é culpado. Nós nunca achamos que somos o culpado. E não tem culpados. Então, a espiritualidade está sempre a agir para nos ajudar e nós temos que usar de posturas e avaliações espirituais e não materiais. Não há avaliação material que responda a isto. Porque se em aspectos materiais, nós estamos sempre tendo esta ou aquela injunção, esta ou aquela circunstância, e não é isso que nos leva ao acerto ou desacerto, é o que está em nós. É a opção de vida, é a busca interior. Pode falar. Quando a gente fala sobre a evolução, né, que a gente está vivendo, sobre a regeneração, sobre o processo dos mundos, a gente pode entender, como você falou agora, sobre a gratidão, a lucidez, eles são processos individuais, mas são processos coletivos. Sim, sim. Né? Sim. Como é que a gente pode entender esse equilíbrio para esses próximos passos que a gente vai intensificar? Nós vamos mostrar aqui adiante justamente isso que a Tamila está mostrando. Justamente isso. Que a gente está num processo individual e coletivo, jungidos, ou seja, a nossa evolução, de forma geral, os que estão na Terra, não é muito discrepante um do outro. Mas não existem espíritos numa condição muito ruim? Existem. Esses são 10 a 15%. Existem espíritos numa condição elevadíssima, 10 a 15%. O restante é espírito mais ou menos semelhante, com mais débitos passados, com mais conquistas passadas, mas que têm um nível intelectual mais ou menos semelhante. Então, o que a gente precisa conquistar? Esses valores, individual e coletivamente. Então, imaginemos que eu passo a ser grato na minha vida efetiva, íntima, que eu passo a ser grato junto à minha família, através de prece, através de conduta, através de posturas, eu influencio o meu filho. Então, as nossas maiores proposições são junto com aqueles que, primeiro conosco e depois aqueles que convivem conosco, amigos e familiares, para que a gente possa, junto a este círculo, possa ajudá-los a ter outras referências. Então essa é a primeira coisa a nós entendermos, porque senão nós estaremos sempre imaginando que é um processo que depende de terceiros.
Não, gratidão é algo que a gente precisa ter com os pais, com o superior. Então, aquilo que o espírito oriental tem não é por acaso. Você não está por acaso naquele país, você não está por acaso naquela família, naquela comunidade. Então, ser grato primeiro. O que vier a ocorrer é porque nós temos que passar. É ter essa noção exata, porque senão a gente vai se debater com algo que é superior. Ou seja, gratidão por aquele que me deu a vida, gratidão por este corpo, gratidão por esta situação em que eu estou, por esse país. Então, eu estou jogando fora uma oportunidade abençoada. Honrar pai e mãe significa honrar nossos pais, honrar os pais da pátria, honrar aquelas pessoas da comunidade, é honrar de forma generalizada aqueles que nos estão dando oportunidade para crescer. Então será algo a ser adquirido de forma coletiva. Premissa de um mundo de regeneração, um mundo de paz. Um mundo de paz é um mundo de gratidão, um mundo em que a pessoa ajuda uma a outra, de forma natural. Então, e foi aí que os capelinos erraram? Sim, é onde os capelinos puderam dar a mostra de quem eles eram e se perderam por conta da arrogância. Porque nós estamos num mundo hoje que existe a prevalência de muitas coisas materialistas, de proposições materiais que eles não enxergam. Como é que pode o acaso produzir algo? Como é que pode não ter uma razão maior para que a vida seja situada junto a cada um de nós de forma aleatória? Como é que pode a gente achar que esse corpo humano é o acaso, que o cosmos, o planeta em que nós estamos é o acaso, o sistema solar, tudo é o acaso? Então não tem lógica. Então a arrogância humana parte de premissas que ele justifica a si próprio a vida. Então os capelinos, por arrogância, por prepotência, por imposição mental uns sobre os outros, levaram guerras. É o que nós vivemos até então no mundo material, no mundo na Terra. E aí nós temos que passar por isso. A parábola do bom samaritano, porque o samaritano era alguém visto e entendido de má vida. Porque existiam regiões na Palestina. Então a Galileia, depois existia a Idumeia, existia a Samaria e a Judéia aqui embaixo. E todas as festas, e existiam 7 grandes festas, o judeu ia a Jerusalém, a Judéia. Então, o caminho natural, passar pela Samaria. O caminho natural era passar pela Samaria, mas eles não iam porque o samaritano era tido como alguém que não acreditava nas leis, como eles acreditavam. Acreditavam nas leis mosaicas, mas não acreditavam nos profetas. Tinham seus cultos próprios. Então, eles eram tidos e havidos como pessoas impuras, heréticos. Então nós vemos aqui Jesus contando a passagem de um homem que foi espancado, foi espoliado, foi deixado agora como fosse morto, e passou por ali um religioso. Depois passa por ali um levita. Ambos iam ao templo, ambos homens de boa vida, ambos homens tidos e havidos como seres bons, que oravam, que rezavam, que iam agora cultuar no templo, e pouco fizeram. Quando um samaritano vai até junto a esse homem, não apenas vai agora ajudá-lo as suas escoriações, a reerguê-lo, leva-o à estalagem, paga ao estalageiro para que ele possa ajudá-lo, dizendo que se fosse necessário outras coisas, ele voltaria. Então quem foi o próximo desse homem? Foi aquele tido e havido de má vida. Aquele homem de boa vida, aquele homem tido e havido como homem bom, não havia feito nada. Então, amor e caridade é coisa fundamental para que a gente entre no reino dos céus. Não exista homem bom que não faça o bem. Não exista homem bom, criatura boa, que não ajude o próximo. Não existe. Então, pessoas que se acham, que se arvoram a ser boas, na verdade só são boas se fizerem aquilo que a vida está conclamando a eles. Ajudarmos-nos uns aos outros. Então, caridade, que é o amor em ação, é fundamental para que a gente se utilize das oportunidades. Se a gente não se utilizar desse preceito que o Cristo vai nos dizer, entre o amor, a esperança e a caridade, a justiça, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade.
A maior de todas, Paulo vai dizer na sua epístola, é a caridade. Então a caridade é o amor em ação, é o amor que vai levar aquilo a paz interior nos nossos espíritos. Existe uma outra proposição aqui, de uma parábola da vinha. Um homem montou a sua vinha, fez com que ali ele tivesse uma torre, fez plantações, fez um lagar onde ele ia produzir vinhos, e ele vai agora arrendar num sistema de meeiro, num sistema de parceria. Então, o que acontece? Ele vai arrendar e ele é o dono, ele vai mandar que os seus funcionários possam ir buscar aquilo, buscar os dividendos daquilo. E o que vai acontecer? Quando esses vão buscar, eles são espancados. São espancados. Ao invés de pagarem a ele, eles são espancados. Aí o que vai acontecer é que ele manda outro ir e ele novamente ele é espancado e morto. E aí ele vai dizer, Jesus, quando o Filho do Homem vier, o que farão? Como meu Pai vai agir a partir daí? Então, desapego para construirmos o reino de Deus. Desapego significa nós não nos apegarmos dos valores materiais achando que nós somos os donos. Nós somos usufrutuários apenas. Nós usufruímos apenas. Tudo nós vamos largar. E as pessoas não querem largar. E o que elas fazem? Elas fazem guerra. Elas se acham donas. Elas se acham proprietários. Eu sou dono daquilo. A gente não é dono de nada. A única coisa que a gente é dono é o nosso espírito. Tudo mais são oportunidades que a vida nos dá para que a gente demonstre o nosso conhecimento, a nossa sapiência. Então, essa é a noção que nós temos que ter. Desapego é fundamental. Eu tenho que viver sabendo que nada daqui eu levarei. Ah, mas eu vou adquirir um talento. O que vai me levar a adquirir o talento é meu. O talento adquirido é meu. O que não é meu são as coisas materiais. As coisas materiais não são nossas. Então, esta noção é fundamental para que a gente entenda o processo. Outra proposição, então, aqui, a segunda, então, aqui ele está nos dizendo, nessa abordagem aqui, que o Filho do Homem viria, e o Filho do Homem vindo, como o Pai iria julgá-lo. Então, a segunda reunião de espíritos puros e eleitos pelo Supremo Senhor do Universo foi uma decisão sobre a vinda de Jesus à face da Terra. Então tiveram a segunda reunião, quando Jesus estava próximo a vir ao mundo material, ocorreu novamente essa reunião de espíritos puros e eleitos para definir como é que Jesus viria, quem é que ficaria no comando, como é que ele estabeleceria as suas diretrizes. Então, é nesse contexto que essa passagem aqui nos dá essa noção. O que o Pai fará quando fizer isso com o Filho dele, que no caso Jesus. Então, ele nos deu uma outra oportunidade, para que a gente tivesse novos elementos, outros referenciais. Então, olha a outra passagem sobre a análise espiritual da vida. Esse rico vivia de uma forma opulenta e nas portas da sua casa Lázaro estava ali. Lázaro comia os restos da mesa desse rico. E ali esse rico agora viveu uma vida opulenta, uma vida abastada, uma vida só preocupada consigo mesmo. E aí no plano espiritual o que vai acontecer? Lázaro está em um local muito ruim, é retratado por Jesus isso. O rico está numa situação muito ruim, enquanto Lázaro está numa situação muito boa. E o rico vê Lázaro. E ele pede, Lázaro, você não pode retornar e dizer aos meus 5 filhos que estão na terra o que acontece se eles não agirem no bem? E aí ele vai falar de Deus, Abraão, mas ele fala, mas eles já conhecem. Já está lá Moisés, já tem todos os profetas. É viver de acordo com o que vocês conhecem. Então é basicamente isso, é viver porque todos os povos tiveram os seus emissários, tiveram condições de adquirir valores. Então é necessário desapego para quem vive segundo os valores da matéria, caridade para quem possui os bens materiais, resignação para quem não possui, para adentrar no reino dos céus. Imagine Lázaro aqui, esse pedinte, esse mendigo, se ele fosse revoltado, se ele fosse alguém que tivesse a todo momento dizendo contra o rico.
ele não adentraria nessa posição em que ele está. Então, viver nesta ou naquela situação significa saber que ela tem oportunidade de crescimento. Resignação é fundamental. Trabalhar, se empenhar, laborar, fazer o máximo, mas resignação. Ah, mas então eu vou ser resignado? Não, é resignado de forma ativa. Trabalhar para mudar a situação. Não podendo mudar, aceitar. Feito tudo que eu posso para mudar a situação e não conseguindo, não se revoltar. Não utilizar-se da violência. Não utilizar-se de premissas e preceitos que vão nos levar a um processo de inconformação. A estar mal conosco mesmo. Então, ele nos mostra que essa passagem do rico e do Lázaro, que a gente precisa entender que cada um está em situações de provas, de dificuldades. Então imaginemos que esse rico usou mal a sua vida, e é o caso aqui. Ele vai voltar muito parecido com Lázaro, numa próxima existência. E se ele não aproveitar-se da oportunidade para crescer, para melhorar-se, para evoluir, como é que ele vai adquirir os valores do Espírito? Então, é crescer segundo aquilo que nos é dado. E essa passagem da candeia é aquilo que nós temos que entender, o conhecimento. Eu tenho conhecimento e coloco embaixo do alqueire, ou seja, embaixo do criado mudo, embaixo da mesa. Então, é entender que quem conhece, quem tem, precisa ajudar quem não tem. Ajudar uns aos outros para entrarmos no reino dos céus. Eu tenho conhecimento, aquele conhecimento vai alumiar, vai dar possibilidade da pessoa ver a vida de uma forma diferente, vai nortear essa existência. Eu tenho responsabilidade com o que eu conheço. Eu tenho responsabilidade com aquilo que a vida me dá como oportunidade para que eu ajude. Então, se eu conheço, se eu conheço materialmente, se eu conheço espiritualmente, se eu conheço afetivamente, eu posso orientar, consolar, eu posso dar diretrizes à vida dos outros. Eu não posso colocar o conhecimento utilizando-se egoisticamente apenas para mim. Não posso. É uma responsabilidade daquelas criaturas que possuem. No livro Consolador, Emmanuel é questionado sobre aquelas pessoas inteligentes. Qual o papel delas? Escritores, oradores, poetas, cientistas, eles têm a tarefa de orientar as pessoas com quem eles convivem. Se não fizerem, voltarão com problemas por não terem feito. Problemas mentais, problemas nas cordas vocais, problemas em todas as formas que eles não utilizaram devidamente. Então, essa oportunidade nós temos que ter. Todo conhecimento precisa ser levado aos outros para ajudá-los de forma despretensiosa. Uma outra passagem aqui da edificação da torre. Parece uma passagem que não tem muito a ver, mas é o seguinte: existia alguém que queria construir essa torre. E o Cristo vai dizer, primeira coisa, tem que calcular as despesas dessa torre. Tem que ver como é que se ele tem condições de terminar ou não. Se foi feito o alicerce, como ele vai gastar, quanto ele vai gastar, de que forma ele poderá agora se colocar frente a isso. Porque senão vão começar a caçoar dele, dizendo, esse homem não consegue acabar aquilo que ele começou. O que ele está dizendo? O que é construir a torre? Eu vou construir sabendo que eu tenho que enfrentar passo a passo as dificuldades que a vida vai me dar. Então, é ter prudência. Eu não consigo isso ainda. Eu não supero isso. Eu tenho fraquezas. Eu não vou naquele local. É ter essa noção, isso é humildade, isso é lucidez, essa prudência é fundamental. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa inferioridade. Eu não posso ir ali que eu não consigo ainda me defrontar. Por exemplo, um alcoólatra. Se você sabe que a pessoa tem problema, como é que você vai levar ele para beber? Dá um primeiro gole, ele não consegue. Ele é compulsivo e assim por diante outras pessoas. Então, respeitar ao outro com as suas fragilidades e conhecer as nossas. Conhecer as nossas. Então, essa prudência é fundamental para que a gente entenda o que isso significa na nossa vida. Prudência é algo a ser dosado, que a gente entenda.
Eu preciso saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Ninguém põe pano novo em vestido velho. Parece uma coisa sem graça, sem nexo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Então, o que o vestido novo, ele tem uma elasticidade diferente do vestido novo, do velho. Então, o que vai acontecer se você coloca um vestido novo aqui? Primeiro, você está gastando um vestido bom num pano velho. Segundo, você tem uma elasticidade diferente, depois vai esgarçar mais ainda o velho. Depois ele coloca que o vinho novo em odres velhos significa, ele vai fermentar, e esse odre aqui, o recipiente, que era feito com pele de cabra, ele não a suportaria, ele ia se romper. Então Cristo usou de valores e de histórias que eles conheciam, porque o vinho novo é posto em odres velhos, o que significa dizer que nós não podemos estar presos a velhos conceitos, a velhos valores, a conceitos que a gente imaginava os melhores, que na verdade não são os melhores. Ou seja, a gente quer ajudar assim, a gente tem que entender qual é a melhor forma de ajudar. Eu tenho conhecimento para ajudar? Eu sei como ajudar? Então eu vou agora me ilustrar, eu vou conhecer para que eu possa saber a melhor maneira de construir aquilo. Então eu quero arrumar um vestido. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que usar o tecido novo junto com o tecido novo, o tecido velho com o tecido velho, se eu tiver como fazer isso. Senão, construir algo, vinho novo em odres novos, porque senão nós vamos criar novos problemas. Então ele está nos colocando coisas aparentemente banais do convívio deles, que geravam uma noção que eles não sabiam por que ocorria. Coisas pequenas, tolas. Então, eu tenho uma criança que conhece isso, eu quero dar um aprofundamento que ele não tem noção. Não é gastando saliva, não é dando pérola aos porcos, eu estou sendo impróprio. Para criança, conceitos de criança, para jovem, conceitos de jovem, e para uma criatura mais madura, conceitos mais maduros, mais profundos. Saber com quem nós estamos lidando, dosar, para que a gente possa ajudar. Júnior, tanto na questão da prudência quanto nessa questão de evolução dos conceitos, você acredita que agora esse processo de radicalização, quer dizer, dessa separação tão grande que está acontecendo nesse momento na sociedade é reflexo disso? Sim, porque nós estamos passando por uma intensificação nesse momento crucial de finalização de um ciclo que é importante a gente entender. Esse processo é um processo e todo o processo de transição mostra isso, demonstra claramente isso. Nós não temos os conceitos anteriores mais e não temos os conceitos posteriores que não foram adquiridos. Nós estamos numa transição. Então parece que a coisa ficou mais latente, mais intensa, essa radicalização. É por conta disso, aqueles que estão perdendo os valores, o trono, estão se mostrando revoltados. Isso é do plano inferior. O plano inferior está revoltado porque eles estão sendo retirados de posições de mando, e isso reflete no mundo físico. Chega ao mundo físico. Aí, essa radicalização, que a gente tem que ter paciência. É um processo transitório. Aqueles que gritam muito não têm razão, não têm lógica, não têm bom senso. E os que gritam são não mais do que 15%, mas fazem muito barulho. E os que não gritam e se mantêm omissos não contribuem. Então é refutarmos de forma serena, de forma tranquila, não entrarmos nessa agitação desnecessária. Então hoje está vindo à tona vários processos que a gente pode radicalizar de forma indevida, desnecessária. Não entremos em embates, que isso não leva-nos a lugar nenhum. A posicionar de forma tranquila, serena, porque eles vão se sentir desconfortados. Porque o espírito sente quando a opinião dele de alguma forma é respaldada pela opinião pública. E sente quando não é. Ele sente quando não é. Eles não são nenhum tolo. A parábola dos talentos é a parábola de um homem que agora ia à distância, ia deixar a 3 empregados seus os talentos, dinheiros
a eles. Então, a um ele deixou 5, a outro ele deixou 2, e a um outro ele deixou 1 talento apenas. A passado um tempo, ele retorna para ver como é que cada um deles havia utilizado aqueles talentos. Então, aquele que havia tido 5, ganhou outros 5. Ou seja, duplicou aquilo que ele havia ganho. Aquele que havia ganho 2, duplicou e tinha mais 2. E aquele que ganhou 1 talento apenas, o que ele fez? Tinha ele havia escondido o talento para que ninguém roubasse e devolvesse para que ele mostrasse fidelidade. Então, o que é nos colocado? Que a gente tem que multiplicar os talentos. Multiplicar tudo que a gente ganha, multiplicar em favor de obras, de apoio, de ajuda ao próximo, em termos financeiros. Mas então eu tenho que usar o dinheiro em benefício do outro, é gerar benefícios a você mesmo. É a lei da vida. Quanto mais você doa, mais você tem. Em todos os sentidos. Então, essa é a noção que nós temos que ter. Se nós não multiplicarmos os talentos, se nós não adquirirmos valores, nós não adquiriremos o reino de Deus. Então, voltar ao reino do Pai com sapiência, com inteligência, com conhecimento, com valores adquiridos. Então, esta é a proposição que a gente precisa entender. Tudo que nos é dado é para usarmos e beneficiarmos aos outros, que o retorno virá a nós. De forma natural. De forma natural. É lei da vida. Ninguém está falando além de uma coisa natural. O que eu faço para o outro retorna a mim mesmo de forma natural e instantânea. Parábola dos servos inúteis. Então, um homem trabalhou o dia todo e quando ele chega, ele vai fazer o quê? O seu patrão pede para que ele traga mais coisas a ele. E ele diga, prepara-me a ceia, me traz cinge-me e serve-me, até que eu tenha comida e bebida, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao servo, porque fez o que foi mandado? Não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Olha bem, essa proposição nos demonstra o seguinte, o que tem valor, o que eu tenho qualidades, o que eu tenho potencial eu faço, eu cumpri com o meu papel. Mas fazer a mais, renunciar, se sacrificar, se esforçar além do habitual, é construir o reino de Deus. Então, aquilo que eu conheço é dever meu. Eu não vou ser agora retribuído pelo meu dever. Eu vou ser retribuído pelo que eu faço em além, que eu estou fazendo com sacrifício, com denodo, com empenho. Isso vai ser computado. E isso é que vai fazer com que a gente adquira esses valores. Adquira esses bens que ficarão conosco eternamente. Então, é esse sacrifício. A parábola das 10 virgens é que 5 haviam trazido, são 10 virgens esperando o noivo. Então o noivo vai chegar e 5 trouxeram agora a lamparina. E 5 outras não trouxeram. E o que significa dizer? Que a gente não sabe a hora em que o noivo virá, que o chamamento vai ocorrer. Vocês estão entendendo o que significa isso? Qual é a hora em que nós vamos sermos julgados? Qual é a hora em que o mundo de regeneração estará nos avaliando? Então, vigilância, aproveitar as oportunidades, ter prudência, porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia, só o Pai, em que isso vai se efetivar. Então, nós temos Chico Xavier nos demonstrando, nos falando que no ano de 2057, nós teremos adentrado ao mundo de regeneração. Muito bem. Que hora isso vai se dar? Em que momento isso vai se efetivar? Se o selecionamento já foi feito, a gente não sabe. Então, o noivo vai chegar, Jesus vai vir nos avaliar, vai ocorrer o balanço e a gente não sabe o momento nem a hora em que esse processo vai ocorrer. Então, uma outra passagem, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, os anjos separarão os maus e jogarão na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa entrada ou esse expurgo do reino dos céus, como é que vai ser feito? Então, ele está nos dizendo que
que os anjos, aqueles espíritos co-criadores, espíritos que trabalham com ele, farão esta passagem. Então, nós vamos analisar essa passagem agora através de uma parábola bem singela. Então, olha lá, como é que vai ser feito, como é que vai ser avaliado. Então, ele nos conta essa parábola do festim de bodas. Então, um pai ia fazer a festa do seu filho, o casamento do seu filho. Então, ele chamou os trabalhadores para que fossem convidar as pessoas para virem à festa. Então, quando ele chama todos eles, uns dizem que não podem ir, porque eles têm coisas a fazerem. O outro, eles voltam e falam, você vai chamar novamente. E vão chamar e vai dizer, não posso ir porque eu tenho que ir à minha casa do campo. Estão distraídos com as coisas materiais. O chamamento está se fazendo, ou seja, nós estamos sendo chamados ao longo do tempo. E nós estamos distraídos com as coisas materiais, com o nosso trabalho no campo. E aí o outro vai dizer que tem trabalho, tem coisas materiais envolvidas, que ele não pode ir à festa. E a festa é o coroamento da seleção efetivada junto a nós. E aí eles não vão. E aí o que ele fala? Mas eles matam quem vem chamar. O Cristo não foi morto, Mahatma Gandhi não foi morto, Sócrates não foi morto. Então, quantos vieram nos chamar para essa festa? E nós estamos fazendo ouvidos moucos, estamos agora revoltados, querendo prejudicar as pessoas. E aí o que ele faz? Vai e convide a todos. Convide a todos. Primeiro junto aos povos eleitos, junto às pessoas que estavam mais capacitadas pretensamente. E aí põe fogo na cidade. Não é isso que nós fizemos com chamamentos, nós nos revoltamos. E aí ele vai dizer, então vamos chamar todos. E aí vão chamar, as pessoas vêm à festa e um vai ser retirado, porque ele não está com a veste nupcial. Ele não está apto a permanecer naquela festa. Então, nós estamos sendo chamados, mas nós temos que nos equipar de valores interiores dentro do nosso espírito para estarmos afeitos à festa, adaptados a esta festa. Então, é esta a proposição. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, isso que significa? O que tivermos desenvolvidos em nós precisa estar em sintonia com o mundo de regeneração que virá, para que nós permanecermos. Então, eu não desenvolverei, ainda não consigo, o reino de Deus. Mas o que eu tiver desenvolvido tem que estar em sintonia com o mundo de regeneração, para que a gente possa estar afeito. E aí, a terceira reunião de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, no momento em que o homem pisou na Lua, ingressando na comunidade planetária. Jesus solicitou uma moratória para a Terra e ela foi concedida, de 50 anos, que se concluiu no ano de 2019, que é essa transição. E agora foi a transição que denotou o seguinte: aqueles que não se aproveitaram vão ser expurgados, vão ser levados. E nós passaremos para esse mundo de regeneração. Então, era isso o que nós tínhamos a colocar sobre as parábolas, levando-nos a descobrir o reino de Deus dentro de nós, que está em sintonia com outras proposições de Jesus em outras condições que ele falou para o tempo. Isso é um ensinamento que ele nos deu para o tempo. Então é isso. Alguma questão? Alguma coisa, Felipe? As parábolas, sim, elas já estão totalmente entendidas? Não. Ou com conhecimento vai vir mais ideias delas? Cada vez que nós nos aprofundarmos, nós nos espiritualizarmos, nós iremos ver coisas mais profundas. No livro Obreiros da Vida Eterna, Asclépios, quando ele vai responder às pessoas que lá estão, Asclépios é Inácio de Antioquia, que vive num plano crístico. Ele vem, se materializa, é visto por todos e ele responde só com o Novo Testamento. Ele abre, as pessoas fazem perguntas, ele abre no Novo Testamento e responde aquilo que eles falaram, aquelas perguntas, com aquilo que está colocado no Novo Testamento. Ou seja, ele entende de uma forma que as pessoas não entendem ainda. Nós vamos entender que ali está toda a resposta para os nossos apelos e dramas humanos.
mas a gente tem que se, né, aprofundar. E não está tudo que Jesus nos colocou, fez, hein? Mas as parábolas são esse aprofundamento. Você falou que todos os povos têm os seus emissários, né? Sim. Foram trazidos. A gente compreende, obviamente, que no Brasil, com certeza, o Chico foi Sim. um dos maiores deles. A gente, para ressignificar essa questão da parábola que ele colocou, para ampliar o conhecimento, é esperado que nos próximos anos, décadas, a gente tenha novos emissários. Sim. Aqui eles têm vindo e vão vir a mão cheia. Disseram que vieram uma pleiade de espíritos capitaneados por Victor Hugo, né, o poeta e escritor francês, na arte, que esse século será conhecido como o século das artes e da espiritualidade. Então vieram junto com Victor Hugo milhares de espíritos ligados à arte. Ele é o líder. Vieram com Emmanuel vários espíritos ligados à espiritualidade. André Luiz, Humberto de Campos já estava aí, e outros que virão, Maria João de Deus, a mãe do Chico, e outros emissários, outros ministros de nosso lar, para darem um plus nessa área da espiritualidade. Então, é efetivamente isso. Eles estão vindo para nos trazerem parâmetros e a robustez que nos faltam, porque aí nós seremos quase que maioria com a presença deles. E os outros que voltam melhorados e estão agora tutelados por esses espíritos que já têm valores. Então é isso. Então vamos finalizar, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo, todo o auxílio que nos possibilitaram, que vocês, benfeitores amigos, possam permanecer nos amparando a cada um de nós, aqueles que nos se vinculam a esta reunião, a esta live, que todos recebam em seus lares o amparo necessário, a proteção necessária e a certeza de que ninguém está sozinho. Nada melhor do que começarmos o ano com Jesus ao nosso lado, para que nós lembremos que Jesus é um chamamento constante às nossas almas, que nós entendamos não apenas as parábolas, não apenas as passagens, mas entendamos que os ensinamentos de Jesus devem agora tomarem guarida em nosso coração, fazerem-se plenos não apenas em nosso conhecimento, mas em nossa vivência, para que a Tua paz, Senhor Jesus, possa adentrar ao nosso coração, pacifiquemos os nossos espíritos, tenhamos tranquilidade diante da dor, diante do problema, diante da adversidade, sabendo que são provas que nos avaliam, mas também nos dão elementos para que nós nos superemos, para que nós possamos crescer. Então, não entendamos a dor e a dificuldade como punição, como vingança divina. São oportunidades abençoadas para que nós possamos evoluir. E assim, gratos e contando com este amparo, agradecendo a espiritualidade maior pela ajuda e pela proteção que nos possibilitam, nós rogamos que sejam encaminhadas as entidades a locais adequados do plano superior, para que elas entendam: Jesus é o nosso caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Mestre. Ele está conosco desde o nosso início, desde a nossa criação, e nos tutela. Que nós possamos buscá-lo, entendendo o amor que ele tem para com cada um de nós. Assim, gratos, finalizamos a nossa prece e reunião da noite. E que assim seja.